Abra sua Bíblia comigo, eu quero continuar no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, a partir do verso 1, vamos entender um pouquinho a importância do dia de hoje. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nações santas. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos essa noite para celebrar com alegria as tuas festas. Por isso, Senhor, que todo ouvido ouça a tua santa palavra, que todo coração, Senhor, esteja aberto para receber as tuas sementes. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz para nós que o primeiro grande chamamento de Deus para o povo foi a festa da Páscoa, onde Deus anunciou que o tempo da escravidão havia acabado. E que notícia boa ouvir isso depois de tantos anos de escravidão. Tantos anos servindo uma nação completamente idólatra, onde eles tinham muitas dificuldades, passavam por perseguições. E nada mais justo do que falar nesse assunto no dia de hoje. Hoje é o dia mundial da igreja perseguida do Senhor. Então, assim como o povo de Israel foi muito perseguido no Egito, os nossos irmãos em Cristo têm sido perseguidos por várias nações ainda muito idólatras, que estão impedindo a progressão da pregação do Evangelho sobre a terra. Então Deus vem com uma notícia boa e diz para eles: hoje é o fim, se apressem, vocês vão ceiar a Páscoa do Senhor e nós vamos embora desse lugar. E aí começa a transição. Você conhece a história, não vou repetir. Eles saem do Egito de uma forma poderosa, não caminhando apenas, mas num grande momento. Eles estão diante do Mar Vermelho e ali enxergam o fim de uma esperança. Quando eles olham o mar, eles entendem: nós saímos das nossas vilas, das nossas casas, fugimos pela madrugada para chegarmos até a beira do mar e morrer. E Moisés, debaixo da direção de Deus, ensina aquele povo que não tem obstáculo que impeça o povo de viver liberdade, quando Deus já determinou a liberdade do seu povo. O que era um mar fechado perto do sopro poderoso do Senhor? A Bíblia diz para nós que aquele mar se abre, o povo passa, e ali eles começam a grande travessia em direção da terra da promessa, do sonho do coração de Deus. Aí, passado a Páscoa, contados 50 dias, porque a palavra em hebraico Shavuot significa semanas. Passados 7 semanas da celebração da Páscoa, Deus então começa a falar com Moisés que um tempo novo estava vindo sobre eles, que eles celebrariam algo especial e diferente. Eles já estavam
já tinham comemorado a libertação do Egito, mas agora era um tempo novo. Deus estava preparando o seu povo para algo novo. E toda vez que Deus está preparando o povo para algo novo, Deus começa a falar, Deus começa a se manifestar, nós começamos a sentir que o ambiente se transforma. É só comigo que isso acontece. Você consegue perceber quando Deus está preparando alguma coisa diferente para nós, o ambiente começa a mudar, a gente começa a ficar ligado e esperto, percebendo que Deus está trazendo sinais sobre a terra, de que algo novo vai acontecer. E Deus então chama Moisés e diz para Moisés: avisa eles que é chegado um tempo diferenciado, é chegado um tempo novo sobre eles, Moisés, e eu vou fazer para que eles sejam testemunhas dessa obra. Então, o texto de Êxodo capítulo 19 fala dessa conversa especial de Moisés com Deus, onde Deus pede para que Moisés anuncie isso aos anciãos, anuncie às pessoas. O que eles não sabiam é o que Deus iria fazer. Mas Deus diz: é uma coisa grande e poderosa que servirá para manter vocês vivos, para preservar vocês, para cuidar de vocês. E a prova de que isso será eterno é que eu quero que as crianças sejam símbolo dessa aliança. Porque se existem crianças, existe a esperança de uma nova geração. Deus olhou e disse: se vocês fizerem o que eu estou pedindo, observe as escrituras, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês colaborarem com aquilo que eu estou ensinando, os vossos filhos serão alcançados, os filhos dos seus filhos serão alcançados, e vocês serão meus. Olha o carinho de Deus, quando Ele diz, versículo 5, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. É Deus dizendo: será meuzinho, meu filhinho, minha filhinha. Ai daquele que tocar em você. Porque não mais uma sugestão de amor, mas agora uma manifestação pública, declarada de amor. As pessoas vão dizer o que elas quiserem. Eles saberão: Israel é o meu povo, Israel é a minha nação eleita e escolhida. E aí ele continua dizendo, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Deus estava dizendo: nós vamos começar um trabalho. Nós vamos começar a fazer algo diferente e especial. Vocês passaram muitos anos, gerações passaram muitos anos no Egito. E o Egito contaminou vocês. O Egito trouxe impureza sobre o coração, sobre a alma de vocês. Mas vamos começar a trabalhar esse negócio. Porque eu não quero que vocês sejam vistos como um povo pobrezinho que saiu do Egito fugido, com a esperança num Deus que prometeu uma terra diferente e boa. Não. Eu quero que todo mundo veja o meu amor sobre a vida de vocês. Eu quero que isso seja testemunhado por todos. Eu não sei se você está me alcançando essa noite, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus decide manifestar o amor dele, não fica nas palavras, não fica nas escrituras, é público. O olho vê, o ouvido ouve, ele estremece as gerações, porque Deus faz questão de marcar os céus. Quando você é encontrado por esse amor, a sua história nunca mais é a mesma. Por quê, pastora? Porque eu entro e saio. Eu não entro e não saio mais como uma pessoa comum. Mas todo mundo começa a olhar e dizer assim: peraí, amigo, tem alguma coisa diferente lá. Tem alguma coisa especial lá. Você viu como as coisas convergem a favor? Porque a Bíblia diz que é assim que funciona com todo aquele que ouve, obedece e segue a aliança do Deus Altíssimo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão convergendo. As coisas não é coincidência, porque não existe coincidência para Deus. Não existe sorte para Deus. Deus decide, é hoje. Eu mudo a sorte, eu transformo, eu escrevo uma história nova. E eu declaro aos cantos: é meu, é minha menina.
começa a deixar publicamente. Eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles conheciam as histórias dos seus antepassados. Eles sabiam quantas vezes Deus se manifestou amor com o povo hebreu. O problema é que tanto tempo no Egito a gente esquece. Você pode saber das promessas de Deus para a sua vida, mas se você permaneceu muito tempo no Egito, isso adormece dentro de você. E você começa a achar que não é tudo isso que um dia Deus falou. Que as promessas não são exatamente do jeito que você acreditava. Por quê? Porque o Egito rouba a nossa fé. O Egito faz com que a gente se torne homens mais incrédulos, mais duros. E Deus primeiro tira eles do Egito. Porque não adianta negociar com quem está com o coração duro e com a mente bloqueada. Olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de que está com o coração bloqueado. Com o coração duro, com a mente bloqueada. Olha o que eu vou dizer. Deus não joga a pérola aos porcos. Ele disse, eu primeiro tiro eles do Egito, para depois começar a conversar com eles. Primeiro ele te resgata. Depois ele senta com você e diz, eu comecei o processo, mas ainda não terminei, agora eu preciso de você. Que a libertação eu faço. Está debaixo do meu poder, da minha autoridade, do meu governo, mas o caminhar eu dependo de você. Eu dependo do seu posicionamento, da sua obediência, da sua aliança. Eu preciso que você faça isso junto comigo. Mas não dá para você ter essa conversa ainda no Egito. Porque o Egito não deixa as pessoas ouvirem. O Egito não deixa as pessoas alcançarem a verdade de Deus. É por isso que a primeira coisa que Deus faz é te tirar de lá. É arrancar você dessa terra. Aí Ele traz você para um lugar onde Ele pode falar e você pode ouvi-lo. E aí Ele começa a dizer para Moisés, eu estou animado, Moisés, porque agora nós vamos começar um negócio diferente. Eu preciso manifestar isso de uma forma diferente. Moisés então chama os anciãos, diz para ele, ó, Deus disse que vai fazer, que agora depende de nós, é um processo. E ele vai se pronunciar. Vai mais para frente comigo. Versículo 17. Capítulo 19 ainda, mas verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então, a Bíblia relata uma cena poderosa. Ela diz que no momento em que Deus começa a manifestar a sua vontade, o seu desejo sobre Israel, sobre o povo hebreu, coisas naturais começam a acontecer. O monte onde Moisés estava, o Monte Sinai, onde Moisés estava, começa a manifestar situações visíveis. Por quê, pastora? Porque se fossem operações no espírito sobrenaturais, muitos poderiam não alcançar. Você alcançou o que eu disse? Tem hora, amigo, que Deus precisa sacudir a montanha. Deus precisa levantar fogo e fumaça. Deus precisa fazer com que os sinais sejam claros, para que você entenda que Ele está lá, que é Ele que está falando, que é Ele que está regendo, para que não haja dúvida nem variação de dúvida no seu coração. Porque se fosse só uma condução do Espírito, talvez você podia dizer depois, será que eu não fiquei sugestivo? Será que não foi coisa da minha cabeça? O monte começa a pegar fogo, observa o que diz a Escritura. Versículo 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Todo o arraial que estava no pé do monte, olha para o monte Sinai e vê o monte Sinai pegando fogo.
O Monte Sinai não é um pico exclusivo, é uma cordilheira, né? Vários picos, várias montanhas. E uma especificamente foi o lugar onde Deus decidiu descer. Então eles olham e observam aquele pico, aquela parte da montanha pegando fogo. E olha que lindo que diz as Escrituras. Versículo 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. O som, o toque da trombeta, o som do chofar. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Moisés ia anunciando as obras. Moisés ia anunciando aquilo que Deus estava falando. E as pessoas ouviam a resposta de Deus como no som de um trovão. Por quê, pastora? Porque naquela época Deus não falava a todos. Deus precisava de alguns específicos que eram chamados pontualmente para essa obra, para serem intérpretes, tradutores junto aos homens, mediadores junto aos homens. Então, um sinal foi visto fisicamente. Os seus ouvidos ouviam o barulho do trovão. Eles não entendiam o que Deus dizia, mas sabia que era uma conversa. Porque Moisés falava, e agora Deus, o que você vai fazer? Aí eles ouviam. O responder do trovão. Eles não entendiam o que significava aquele som. Moisés traduzia para eles. Mas era inevitável perceber que Moisés falava e Deus respondia. E aí a Bíblia diz para nós que Deus pede para Moisés chegar bem pertinho, ele sobe, depois Deus avisa Moisés, desce e avisa para eles não passarem dos limites. Para que ninguém pereça, mas que todos eles consigam estar num lugar seguro, compreender as obras que eu vou fazer. Que obras são essas? Foi nesse momento que Deus entrega a Torá, que Deus entrega as placas, os 10 mandamentos. Acompanha comigo agora em Êxodo capítulo 20. Versículo 3. Vamos ler versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí ele começa a narrar. Agora, a obra da aliança precisa de acordo. Deus ditou as leis, mas precisava que elas fossem cumpridas, para que assim eles tivessem uma aliança, um acordo. E ele começa: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar o versículo 7. Por muitas vezes a gente interpreta esse texto achando que você não pode ficar falando o nome de Deus, repetindo o nome de Deus nas suas falas. Não é tão simples assim. O que Deus estava dizendo é: não use o meu nome para brincadeiras, não use o meu nome para jurar, não use o meu nome para confirmar coisas que têm parte apenas com você, porque o meu nome é santo. Porque diferente de você, eu não sou homem para brincar, eu não sou homem para mentir, eu não sou homem para mudar de ideia. Então, quando tiver que falar de mim e usar o meu nome, use com propriedade, com a função específica pelo qual ele foi revelado, para dar poder, entendimento, sabedoria, para que você alcance verdadeiramente tudo que eu tenho. Então não é ficar dizendo apenas, repetindo o nome de Deus. É entender que nós não podemos usar o nome de Deus para qualquer coisa. Você está aí? Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, a montanha pega fogo com propósito, porque Deus anuncia ali as leis. Deus anuncia 2 tábuas, onde foram escritas leis para governo.
Você mais do que ninguém sabe que uma sociedade sem lei, ela é fadada a quebrar, a falir, não tem ordem, não tem decência. Imagina se todas as leis do Estado caíssem. Todo mundo é livre, você pode fazer o que você quiser. Imagina. Se com lei a bagunça já está do jeito que está. Imagina sem lei. Então Deus institui as leis para proteger, para que eles não se contaminassem, para que eles permanecessem numa visão só, para que eles fossem unidos. Observa o cuidado de Deus. Ele diz na lei: não adora outros deuses. Se eu sou o Senhor da vida de vocês, se empenhe a me ouvir, porque ninguém consegue honrar e servir a dois deuses. Ou você magoa um, ou você fere o outro. Então, decida ficar com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz: não se envolva com a idolatria, isso magoa o Espírito do Senhor. Aí ele continua dizendo: não tenha esses deuses diante de ti, não faça essas imagens, não cultue essas imagens, não adore e nem preste culto, não tome o nome do Senhor em vão, como eu já expliquei. Lembra do dia de sábado, guarda o dia do Senhor. É importante você entender que nós precisamos dedicar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é favor que você está fazendo não, querido, desculpem. Você não está fazendo favor nenhum cuidando do seu pai e da sua mãe. É lei. Deus disse: se você tem aliança comigo, cuide dos seus, assim como eu tenho prazer em cuidar da genealogia, da descendência. Quando Moisés pergunta para Deus: como que você vai se apresentar? Ainda lá no Egito para eles, como eles vão te conhecer? Deus diz para Moisés: diga a eles que eu sou o grande eu sou. Aí ele continua, ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Um Deus que conserva a hereditariedade, um Deus que dá honra a todos aqueles que seguem a tua história. É por isso que ele diz: você precisa aprender a ser semelhante a mim, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele continua: não matarás. Não cometerás homicídio. Porque depois alguns ateus dizem assim: aí Deus diz que não pode matar, aí depois ele manda levantar guerra contra a Síria, manda levantar guerra contra a Babilônia, diz: mata todo mundo, que não fique nem as crianças. Que Deus é esse, que tem 2 pesos e 2 medidas? Porque o problema é a interpretação. O que Deus está dizendo é: não cometa homicídio, que a intenção de matar não venha de você. Mas, dentro do Antigo Testamento, a retaliação era permitida. Toda vez que Israel era perseguido, ameaçado, perder terras, perder promessas, Deus autorizava o povo a se defender. E aí sim, para a guerra, e matar. Deus condenava a intenção maligna do coração do homem. Você alcançou? Então ele diz assim: não adulterarás, não furtarás. O que é seu, aprenda isso. Não tome o que não é seu, o que não é devido. Ele estava ensinando eles a andarem em família, andarem bem, poderem crescerem de uma forma madura e sadia, se respeitando mutuamente. Não diga falso testemunho contra o seu irmão. Vou pular essa parte, né? Versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Entenda de uma vez, ou você vai sofrer a vida toda. O que é teu é teu, o que é do teu irmão é do teu irmão. Para de olhar para lá e desejar aquilo que não é seu. O que é seu vai chegar, a sua hora vai chegar, Deus vai cumprir. Toda vez que você decide dentro de você desejar o que não é seu, você se torna maldito, porque você desobedece à lei de Deus. Versículo 18: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Foi um episódio,
Foi algo de muita glória, muito poder. Eles viram a glória de Deus. Eles viram o próprio Deus se manifestando. Era a vontade de Deus sobre a terra que aquilo acontecesse. Então, quando se fecharam as 7 semanas, depois da saída do Egito, eles recebem de presente aquilo que daria ordem a eles. Aquilo que daria a eles condições de serem um povo grande, forte e abençoado. Eles tiveram a experiência do cuidado de Deus. Eles tiveram a experiência dos sinais estarem, apesar de Moisés ser o líder e de Moisés estar próximo, todo o povo viu com seus olhos naturais a manifestação da glória. Para não dizer, porque Deus só fala com Moisés, porque tudo é o Moisés, e a gente fica aqui embaixo, não vê nada, não sabe de nada, não experimenta nada. E Deus falou, antes que saia uma só palavra da sua boca, eu já te conheço. É por isso que eu vou pegar fogo, vai ter som de trovão, vai ter fumaça, para que todo olho veja e você entenda que sou eu mesmo, o Senhor, que estou operando essas coisas. Então, para o povo hebreu, Shavuot é a grande celebração do dia, é onde Deus deu a Torá a eles, onde Deus entregou as leis, onde Deus com carinho organiza o povo para uma caminhada. Eu preciso fazer você entender essa noite que as leis não vieram e elas não pararam nos 10 mandamentos. Durante os 40 anos do deserto, Deus continuou entregando leis. É por isso que o povo de Israel sabe que ao todo são 613, porque foram todas as que foram ditas ao longo da peregrinação do deserto. Instruções de amor. Tira da sua cabeça a palavra lei, porque toda vez que eu falo e repito a palavra lei, parece que é algo que vem com peso. Não, amigo, é instrução de amor. É Deus dizendo como um pai amoroso, filho, não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Não é para você fazer isso, senão você vai cair. Não corre, porque você vai se machucar. É instrução de amor, é Deus dizendo, se vocês se preservarem, se vocês cuidarem de vocês dessa forma, ninguém vai parar vocês. Vocês vão ser grandes conquistadores, vão ir extremamente além do que as pessoas possam pensar ou imaginar. Então, toda vez que Deus te pedir alguma coisa para você obedecer, não pense, nosso Deus é duro, é um Deus de lei. Não é um Deus de lei, é um Deus de instrução de amor. É um Deus que não quer te perder, é um Deus que não quer enxergar a sua derrota. É um Deus que olha para você com zelo e entende e sonha coisas grandes e poderosas para a sua vida. Então, eles a partir dessa data começaram a celebrar Shavuot. Aí depois, né, dessa primeira entrega da Torá, começaram a celebrar a festa da colheita, a primeira colheita de cereais, do trigo, da cevada. Era nessa época de Shavuot. E eles continuaram celebrando todos os anos. Na Páscoa, a saída do Egito. Em Shavuot, a entrega daquilo que traria conserto, daquilo que traria crescimento e ajuste sobre o povo. Você alcançou? Diga amém. Agora vai lá comigo em Atos. Vamos ler capítulo 1. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra. Jesus estava ascendendo aos céus. E Jesus dá uma ordem aos discípulos: eu preciso que vocês voltem a Jerusalém. E fiquem em Jerusalém aguardando o que virá sobre vocês. Ele não entra em detalhes. Aí os discípulos, curiosos, então, será que é a restauração de Israel? É o tempo que nós estamos esperando?
Aí Jesus, cheio de graça e amor, olha a resposta dele. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Que docinho. Ele diz para eles assim: não é para vocês se preocuparem com isso, porque isso cabe ao Pai, isso cabe a Deus resolver. O que eu quero é que vocês voltem ao princípio. O que eu quero é que vocês obedeçam aquilo que eu instituí. Eu quero que vocês guardem a palavra da obediência. E o que vocês vão fazer? Vão voltar para Jerusalém e vão esperar, porque eu disse que algo poderoso aconteceria. Então, observa que há um sincretismo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Todas as obras, todas as grandes festas celebradas, pedidas a Deus para que nós viéssemos a celebrar, reflete o Messias, uma parte histórica da vida do Messias. A primeira da Páscoa fala do Messias libertador, que tem poder no sangue do Cordeiro para perdoar pecados. A segunda grande festa, que é Shavuot, onde eles recebem a lei, a Torá de Deus para nós, revela um tempo novo manifestado pelo Messias. Um tempo onde Jesus deixa claro para eles: não vou falar de restauração, mas olha o que vai acontecer. Jesus diz para eles: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até nos confins. Então olha aqui para mim, para você alcançar. Deus fez assim com o povo hebreu. Está aqui a lei. Obedeçam, e vocês serão grandes sobre a terra. Porque mediante a um homem ou uma mulher obediente, ninguém pode com ele. Você vai guerrear guerras e sairá vitorioso. Você vai construir e será bem sucedido. Porque todo o edito de Deuteronômio capítulo 28 vai estar disposto a ser. Você vai botar a mão, vai ser abençoado. Você vai ser abençoado na entrada e na saída. Seus celeiros serão fartos. Bendito o fruto do seu ventre. Tudo que você fizer prosperará. Por quê? Porque está debaixo do primeiro versículo. Se atentamente me obedeceres. Então, Deus disse àquele povo: se vocês seguirem as instruções de amor, pegou? Pegou? Se vocês seguirem as instruções de amor, vocês serão grandes sobre a terra. Vocês farão diferença sobre a terra. E aí o próprio Messias, o verbo que se fez carne, vem, morre na cruz do Calvário como cordeiro, derrama o seu sangue para perdão de pecados, institui ali a nova Páscoa do Senhor. Pessá ficou no Egito, agora a Páscoa era Cristo, o Cordeiro de Deus. Passaram-se 7 semanas, chegando o tempo de Shavuot, o tempo da proclamação da lei. Jesus diz: está chegando novidade aí, hein? Igualzinho Moisés fez com o povo lá. Deus vai fazer coisas grandes, hein? Preparem-se, estejam preparados para o que Deus vai fazer. E eles olham e dizem assim: e o que vai acontecer? Vem restauração? Jesus diz: não, vocês vão receber poder. Descerá sobre vocês poder, para que vocês sejam testemunhas minhas pelos 4 cantos da terra. O que Jesus estava dizendo? Se vocês obedecessem às leis, vocês seriam um povo abençoado, sim ou não? Pois é, agora o que virá sobre vocês vem para aperfeiçoar essas instruções de amor. O que vai descer sobre vocês é uma manifestação poderosa e transformadora, onde as pessoas não vão conhecer a sua vida pela sua obediência às instruções. As pessoas vão conhecer a sua vida porque você vai dar testemunho para as pessoas dela. Você alcançou o que eu disse? O que Jesus estava dizendo? Vocês vão deixar de ser religiosos. Por que você não pode fazer isso? Porque é lei. Porque Deus disse que não era para fazer. Porque eu não posso fazer. Porque eu não posso adulterar. Porque eu não posso matar. Porque eu não posso roubar. Porque eu não posso maltratar meu pai e minha mãe. As pessoas eram conhecidas pela obediência à lei. Jesus está dizendo: está chegando um tempo
onde essa geração não vai ser reconhecida pela obediência à lei, mas pela vida transformada que elas terão. Porque agora a lei não vai ser mais uma instrução de amor. A lei agora vai estar dentro dela. A instrução de amor agora vai fazer morada dentro de vocês. E todo homem e toda mulher que for guiado pelo Espírito fará as obras que Deus quer que ele faça. Você pegou? Então, Jesus disse, o que vai vir aí é muito poderoso. Acompanha comigo, vamos mais na frente agora. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Pentecoste é a palavra em grego, 7 semanas consecutivas. Shavuot é hebraico, Pentecostes em grego, é a mesma palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então observe, Jesus disse, fique em Jerusalém. O que Moisés disse para o povo? Não sobe a montanha. Fica todo mundo aí no pé da montanha, esperando o sinal que Deus vai dar. Jesus no Novo Testamento diz, subi a Jerusalém, estejam todos reunidos, aguardando o sinal que vai descer sobre vós. Na mesma época, no mesmo período, a mesma festa se cumprindo, é a mesma unção. Eles então estão todos reunidos no mesmo lugar. Observa os detalhes da Bíblia Sagrada. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso. Não tinha vento, não tinham portas se batendo, janelas se batendo. Veio do céu um som. O que o povo ouvia como resposta de Deus no deserto? O som do trovão. O som do trovão. Então, eles reunidos no mesmo lugar, eles começam a ouvir como o povo no Antigo Testamento ouviu a voz de Deus, que naquela época como o som de trovão, aqui como o som de um vento impetuoso. E aí ele diz, e encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de... O que aconteceu com a montanha, amigo? O que aconteceu com o Monte Sinai? Ele pegava fogo, porque a Bíblia diz que Deus desceu sobre o Sinai como fogo. O monte pegava fogo, eles viam labaredas de fogo, e a fumaça subia sobre os céus. Dentro daquele cenáculo em Jerusalém, os discípulos assentados, aguardando a promessa. Deixa eu abrir o parênteses para dizer para você, quem não senta para esperar a promessa, perde a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Tem que aguardar o sim de Deus, tem que aguardar o tempo de Deus. Eles estavam lá, todos assentados, até que do céu veio o som. Era Deus dizendo, assim como eu fui com os seus pais, com os seus antepassados no deserto, eu estou aqui mais uma vez para selar vocês debaixo da promessa. Eles assentados, veio sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça dos outros. Pastor, o que significa isso? Significa que eu não estava vendo a minha. Mas quando eu olhei para Camila, eu vi o fogo na cabeça dela. Quando eu olhei para Alain, eu vi fogo na cabeça dele. Eu comecei a ver fogo na cabeça de todos aqueles que estavam lá. E eu disse, tem alguma coisa acontecendo. Sinal visível, não era uma experiência comum. Todo olho viu, todo ouvido ouviu, porque Deus estava selando a promessa naquele lugar. Aleluia. E ele continua dizendo,
Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles foram tomados de uma unção completamente diferente de tudo que eles já tinham vivido ou experimentado. Por quê, pastora? Porque pela primeira vez a instrução de amor deixou de ficar do lado de fora e passou a habitar dentro deles. O fogo que consumia, batia aquelas instruções dentro dele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que tem poder para convencer o homem do erro, da justiça e do juízo. Quando ele entra na vida do homem, você não precisa mais de livro de lei, querido. Você não precisa mais das instruções escritas de amor de Deus. Por quê, pastora? Porque eu não preciso ler num pedacinho de quadro preso na parede que eu não posso matar, que eu não posso roubar, que eu não posso adulterar, que eu tenho que honrar pai e mãe, que eu não posso desejar o que não é meu, porque agora a instrução de amor vive em mim. O Espírito entrou e ele começa a operar em mim, e ele de dentro é que diz: não faça, filho, não faça, filha, porque isso vai desagradar o coração de Deus. E aí, a Bíblia diz para nós que eles foram tomados desse poder, desse Espírito. E quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá nesse lugar. Eles começam a falar em línguas, cada um em uma língua estranha. Língua não era a língua do Espírito. Eles não estavam falando igual a gente fala, blá. Eles começaram a falar em línguas. Uns falaram em grego, outros começaram a falar a língua típica fenícia, outros começaram a falar outros idiomas nativos, locais. E foi um barulheira só. Você sabe exatamente o que eu estou falando, né? Que quando o fogo desce, todo mundo fala, ninguém se entende, mas a gente sabe que está todo mundo no mesmo espírito. E eles começaram a falar e foram tomados, começaram a falar. Mas a Bíblia diz para nós que a cidade de Jerusalém estava tomada de pessoas. Por quê, pastora? Primeiro, era Shavuot, era a festa das semanas, era a santa convocação de Deus. Todos os judeus da face da terra tinham que subir a Jerusalém para celebrar a santa convocação, para levar as ofertas sagradas do templo, para celebrar a Deus pela lei, pela inscrição da Torá. Então toda a cidade estava completamente lotada de pessoas. Mas existia um segundo fator. O que você não sabe é que o rei Davi morreu na data da festa de Pentecostes e foi sepultado no andar de baixo do cenáculo. O cenáculo é uma casa de 2 andares com uma varanda em cima. Os discípulos estavam nesse segundo andar. E o lugar onde o rei Davi foi sepultado estava na parte de baixo, no andar de baixo. Uma multidão de pessoas se dirigiu àquele lugar. Já que nós estamos em Jerusalém, vamos visitar o túmulo de Davi. Vamos orar ao Senhor para que Ele envie outro rei sobre nós. Alguém com um coração como Davi. Alguém que venha governar Israel. O Messias do Senhor. Uma multidão se desloca para Jerusalém. E é essa multidão que começa a ouvir esse barulho, essa confusão de idiomas. E eles começam a se perguntar: o que está acontecendo? Parece que eles estão bêbados. Nós não entendemos o que eles estão falando. A verdade é que eu entendo o que fala na minha língua, mas tem outro lá falando em outro idioma que eu não conheço. E eles começam a rir e debochar. Aí a Bíblia Sagrada diz que o Pedrão sai da sala onde eles estavam e vai para uma sacada. Eu vou te levar lá nesse lugar. Ele vai chegar na sacada, onde o povo está todo no primeiro andar ali, visitando o túmulo de Davi. E o Pedro chega ali e diz: desde os tempos antigos, desde as Escrituras do Antigo Testamento, Deus estava dizendo tudo o que aconteceria. Deus sela as circunstâncias e as situações, e Pedro vai sinalizando dentro da história bíblica
todos os caminhos onde anuncia Jesus como o Messias de Israel. E ele fala de uma forma intrépida, forte, cheio de autoridade, algo nunca visto sobre a vida do Pedro. E a Bíblia diz que depois daquele discurso poderoso do Pedro, 3.000 almas entregam a vida para Jesus. Pastor, o que a senhora quer dizer, amigo, quando a instrução de amor para de ser apenas uma regra de conduta e passa a habitar dentro de mim e de você? O poder se manifesta, o testemunho é evidente, as pessoas começam a ver em nós chamas de fogo, labaredas de fogo, homens e mulheres guiados pelo Espírito do Senhor. O Pedro foi visto dessa forma, e tomado por esse Espírito, ele leva pessoas a reconhecer o Messias de Israel. Pastora, por que essa festa é tão importante para nós? Porque nós celebramos um momento onde Deus decidiu habitar dentro do homem. E toda vez que você dá ouvidos à voz que habita dentro de você e obedece, você se torna um ser transformador. Você se torna alguém que faz diferença na sociedade, no meio da tua casa, no meio da tua família. Você não vai precisar andar com regras sobre as suas mãos. Você não vai precisar ficar carregando manuais de não pode, não pode, não pode. Por quê, pastora? Porque Jesus acabou com a lei? Não! Ele mesmo disse, eu não vim aqui para revogar a lei. O que eu vou fazer? Eu vou trazê-la para dentro de você. E agora você não vai mais roubar, você não vai mais adulterar, você vai honrar pai e mãe. Não porque você precisa obedecer a lei, mas porque eu moro em você. E toda vez que você me dá permissão de falar, eu digo para você, filho, filho, oi, 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 oi. Não é seu, ai, ai, ai. O que é seu vai chegar. Espera aí. Porque eu transformo homens para serem minhas testemunhas sobre a terra. Quando a diversificação de línguas, a confusão de línguas fez sobre Babel, sobre a torre de Babel. Quantos lembram da história? Eles se desentenderam e nunca mais se entenderam. Nenhuma construção foi edificada. Eles não conseguiram terminar o que eles tinham começado. Mas o Pentecoste veio para consertar o que Babel não fez. Era a mesma diversificação de línguas. Todo mundo falando em língua diferente. Porém, todos entenderam o que o Espírito de Deus dizia. E o que Babel não foi construído, que era a torre que levava o homem ao céu, em Pentecostes, esse trabalho foi feito por mim e por você. Nós construímos o caminho, porque o Espírito agora mora aqui dentro. Agora a gente sobe aos céus e desce à terra a hora que a gente quiser. A gente sente a presença do Espírito. Deus se move em nós. Deus derrama poder. Deus te capacita de unção. Deus dá aquilo que você não tem, para que a obra dele seja cumprida sobre a terra. Sabe por que nós vamos celebrar Pentecoste? Porque nós agradecemos a Deus pela oportunidade dele nos encher de algo que não é nosso, para vivermos as obras do Senhor sobre a terra. É isso que ele vai fazer. Observa que os discípulos estavam sentados quando o Espírito veio sobre eles. Pastor, o que a senhora quer dizer? Não existe regra para você ser batizado no Espírito. Não existe regra para você ser tomado pela porção do Espírito. Quando ele decide vir, você está sentado, você está em pé, você está deitado, você está de bruço, não importa a posição que você esteja, ele vem, ele toma você, ele derrama a unção sobre a sua vida e ele te habilita a viver os sonhos dele sobre a terra. Eu não sei você, querido, mas essa noite tenho grandes expectativas de um novo derramar de Deus sobre nós. Por quê, pastora? Porque nós queremos chegar a esse momento onde um homem incendiado pela porção do Espírito, guiado pela instrução de amor que agora não está do lado de fora, mas que habita dentro dele, vai ter na sua boca as palavras certas para convencer o mundo do pecado, para convencer o mundo dos seus atos errados, pela sua posição, pela sua vida, e trazer muitas almas para Cristo Jesus. Abre lá em João e eu vou terminar.
João capítulo 4. Chamar o pessoal do louvor. João capítulo 4. Eu quero ler o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, para a colheita. Deus está dizendo, talvez até o dia de hoje você não tenha conseguido enxergar, mas o mundo está pronto para ser colhido para Jesus. E Ele vai contar com você. Ele vai contar comigo, porque hoje é noite de completarmos a experiência, de sermos cheios da presença do Espírito Santo, de vivermos a confirmação da aliança de Deus sobre nós, o cumprimento da promessa de Deus sobre nós. E não existe uma obra que Deus não faça que Ele não venha terminar. Tudo que Deus começou, Ele vai fazer. E talvez você esteja sentado nessa cadeira e dizendo, mas será que Deus ainda confia em mim? Eu estou dizendo para você nessa noite, se você desejar, o Espírito vem e descerá sobre você o poder do Espírito Santo. Uma unção poderosa te envolverá, te dando força, autoridade e intrepidez para você viver os desígnios de Deus sobre a terra.